Galera, vamos começar agora a dilatação térmica, segundo assunto da termo. A primeira aula nossa foi em cima de termometria, matériazinha fácil, sossego, escalas termométricas apenas. Dilatação, uma matéria legal, uma boa incidência em vestibulares. Então, o primeiro quadro aqui é só para a gente se inteirar da dilatação. Primeiro, o que é dilatação térmica? Aumento das dimensões de um corpo devido ao aumento de temperatura. Isso é dilatação térmica. Se for uma redução de temperatura, aí é uma contração térmica. Então, contração térmica é efeito contrário ao da dilatação térmica. Se eu ficar longe das mudanças de estado físico, onde eu não vou ter nenhum rearranjo molecular, a dilatação ela é totalmente reversível. Então, vou pegar uma barra de ferro e vou aquecer ela da temperatura ambiente até 100 graus e voltar. Posso fazer isso diversas vezes, que é totalmente reversível. No nível molecular, o que acontece é isso daqui, ó. Então você tem moléculas, os átomos aqui no seu arranjo cristalino, e eles estão ali, ó, vibrando. Eles ficam aqui, vibrando. Então esses risquinhos vermelhos estão representando a vibração deles. Quando eu aqueço, o que acontece é o aumento das vibrações. Então não tem o aumento de moléculas, não tem o aumento de massa, apenas o aumento das vibrações, e esse corpo aumenta de tamanho, esse corpo dilata. Só que eu fiz uma representação aqui bem maluca, né, cara? Olha o tamanho que eu aumentei isso daqui. O aluno tem que ter a noção que a dilatação é um fenômeno muito pequeno e dificilmente você observa a dilatação a olho nu. Tem algumas experiências, quando você trabalha com uma barra muito grande, quando você trabalha com líquido, fica mais fácil observar a olho nu. Mas ó, essa frase é bastante importante para você ter uma noção. Eu vou pegar uma barra de metal, tá? E vou gerar nessa barra uma variação de temperatura entre 50 graus e 100. Então eu vou aquecer essa barra 50, 60, 70, 100. Uma variação típica no comprimento de uma barra metálica, é da ordem de 1 milésimo do comprimento inicial. Variação típica, tá? É lógico que cada material dilata de maneira diferente, só para você ter uma noção. Então se a barra tem 1 metro e eu esquentar essa barra entre 50 graus e 100 graus, uma variação típica é da ordem de 1 milímetro. Ó, tem até aqui uma tabelinha. Quer ver o que o livro está falando aqui? Ó? Um comprimento inicial de 1 metro com aquecimento de 100 graus. O chumbo varia 2,7 milímetros, o alumínio varia 2,2, o ouro varia 1,5, tudo em milímetros, né? Uma barra de 1 metro varia isso. O ferro 1,2 milímetros, platina 0,9, o vidro 0,9, o granito 0,8, o vidro pirex, que é um vidro preparado para dilatar pouco, 0,32, porcelana 0,3 e o invar, que é uma liga metálica que a abreviação é de invariável, 0,09, 10 vezes menos do que um vidro comum, por exemplo. Então, só para você ter uma noção, barras de 1 metro vão dilatar aí da ordem de 1 milésimo do comprimento, ou seja, 1 milímetro. Mesmo sendo um efeito pequenininho, tem muitas e muitas aplicações. Vamos dar uma olhada aqui em algumas. Trilhos de trem. A variação é pequenininha, mas ela vai se somando. E um trilho é muito, muito comprido. Então a cada 10, 20 metros eu devo colocar o espacinho para dilatação, a chamada junta de dilatação, que também tem que aparecer nas pontes. Pontes feitas de concreto também devem ter as suas juntas de dilatação, para que numa variação de temperatura ela possa se acomodar. Construção de calçadas. Atualmente eles fazem a calçada inteira, depois eles vêm com uma serra chamada policorte e fazem riscos e fazem cortes nessas calçadas, que são as juntas de dilatação. Então a calçada fica 2 metros, um corte, 2 metros, um corte. Outras aplicações na utilização de termômetros, que eu expliquei para vocês como funciona na aula passada, desculpa. Termostatos, que são as lâminas bimetálicas, elas são 2 lâminas de metal que se encurvam para um lado ou para o outro. Termostato, muito importante como sensor, e construções em geral. Então a dilatação ela é muito importante na construção civil, na fabricação de termômetros, termostatos, uma porrada de equipamento. O que é o nosso trabalho hoje? Entender como funciona a dilatação, do que dependem as equações, trabalhar com experimentos relacionados a isso e todos os tipos de dilatação. Então vamos começar falando da dilatação linear, legal? Então vou apagar aqui e já vou voltar. Galera, vimos então a parte inicial de dilatação.
Agora a gente vai falar de cada tipo de dilatação. Vamos começar com a dilatação linear. Saca só, qualquer material sólido, ele dilata nas 3 dimensões. Não existe um material que só dilata de maneira linear. Não tem. Mesmo um fio, por mais fino que ele seja, tem espessura e ele vai dilatar na espessura. O que interessa é assim, ó. Será que se ele dilatar na espessura vai nos interessar? É isso que você tem que pensar. Um trilho de trem. Será que eu estou interessado na dilatação da altura? Na dilatação da lateral dele? Ou simplesmente no comprimento? Então, a dilatação linear é quando a gente está interessado na variação de comprimento. Mas não é que ele dilata só no comprimento. Qualquer cabo, qualquer fio, qualquer trilho dilata em todas as dimensões, dilata nas 3 dimensões. Quando a gente está interessado na linear, é apenas a variação de comprimento. Problemas desse tipo são trilhos, cabos, fios, trenas, sempre coisas finas e compridas. Então, essa barrinha tem um comprimento inicial L0, a gente vai aquecer ela e vai medir essa dilatação. Essas equações são empíricas, então eu aqueço 10 graus, 20 graus, 30, 40, 50 e vou mapeando a dilatação. Ao mapear a dilatação, a gente verifica que a dilatação depende de algumas coisas. Do tamanho inicial da barra. Quanto maior for a barra, mais ela dilata. Da variação de temperatura. Quanto mais eu aqueço, mais dilata. E do coeficiente de dilatação, que aí depende de cada material. Cada material tem o seu coeficiente de dilatação. No caso, esse coeficiente vai ser o alfa. Para dilatação superficial, a gente tem o beta e depois tem o gama. Na superficial e na volumétrica, a gente consegue fazer uma dedução matemática. Depois que eu entendo como é que ela se comporta no comprimento, eu faço a dedução matemática para a área e para o volume. Mas isso é depois. Então, empiricamente, verificando essas 3 coisas, a gente tira isso da dilatação, ó. L0, alfa, delta T. Vários materiais, eles têm um alfa constante durante uma boa faixa. Ele não é constante durante toda a faixa sólida do material. Você vai ver que bem perto de temperaturas baixas próximas ao zero absoluto e bem perto da fusão do material, essas coisas mudam. Mas ele mantém uma faixa constante de alfa durante um intervalo muito bom. Então a gente consegue considerar na equação um alfa constante. Tanto é que você acha tabelas de coeficientes de dilatação. Então, coeficiente do ferro, do chumbo, do alumínio, eles colocam valor e ele é constante durante uma boa faixa de temperatura. Como ela é uma equação empírica, eu acho que vale a pena a gente mostrar essa equação funcionando num experimento. Então eu vou bolar uma experiênciazinha aqui agora de dilatação linear. Vou focar a câmera bem pertinho e a gente vai ver como é que vai proceder aí a dilatação linear de uma barrinha de cobre, legal? Vou dar uma pausada, ajeitar a experiência e já volto. Galera, a câmera então ficou bem focadinha aqui, ó. Vai mostrar só a minha mão, mas o que interessa é a experiênciazinha, né? Primeiro passo, vou te explicar. Isso daqui é um caninho de cobre, tá? Virando aqui, ó. Isso daqui é um caninho de cobre. Ele tá amarrado por 2 elásticos. E ele tá ligado nesse tubo flexível, que vai ser ligado aqui no Erlenmeyer, onde eu vou ferver essa água que tá aqui. A água fervendo vai passar por dentro do caninho e vai aquecer o caninho por inteiro. Como o meu ambiente está a 24 graus e em Londrina a água ferve a quase 100, a gente pode colocar tranquilamente que esse caninho vai ser aquecido em 75 graus Celsius, sem usar termômetro. A gente não vai usar termômetro nenhum. Agora eu preciso medir o comprimento inicial desse caninho. Isso já foi pergunta de vestibular. O cara perguntou assim, ó, você deve medir o comprimento inicial daqui, onde eu estou com o dedo, até essa escala que é o arame que está aqui, tem um aramezinho aqui, ou você deve medir daqui até o final da barra. Você deve medir até onde está a tua escala, até onde está esse arame aqui onde eu estou com o dedo. Tá? E depois eu vou focar a câmera bem pertinho para você ver esse arame movendo. Então o comprimento inicial é daqui até onde a gente tem o arame. Pega uma trena aqui, ó. Isso daqui vai dar 36 centímetros. Ou 360 milímetros. Agora o que eu vou fazer, eu vou ligar aqui. Então a gente tem o comprimento inicial, a gente tem o ΔT. O que eu vou conseguir com esse arame agora é o ΔL. Vou te explicar como é que é o ΔL.
Eu calibrei esse arame para saber quantos milímetros ele gira, quantos milímetros esse caninho vai para frente a cada volta que o arame dá. Eu fiz essa calibração. Então, se esse caninho for 8 milímetros para frente, o arame gira 360 graus. Com isso, eu vou fazer uma regra de 3. Então, eu calibrei antes. Para 360 graus de giro do arame, essa barrinha tem que dilatar 8 milímetros. Com isso, eu vou fazer uma regra de 3. Agora, eu vou te mostrar quantos graus essa barrinha vai girar quando isso aquecer. Então, eu vou jogar a câmera bem focada agora, bem focada mesmo. Aí, galera, a câmera está bem focadinha, o ponteiro está em 90 graus, e você já pode começar a olhar aqui que a água está começando a ferver. Então esse tubinho já vai começar a aquecer e a gente vai ver o giro dessa escalinha. O tubinho já está aquecendo. Tem que sair vapor aqui pela pontinha do cano. Olha a dilatação acontecendo, galera. Olha lá, já está começando a sair vapor pela ponta do cano. Aí, saiu o vaporzinho pela ponta do cano, significa que ela já aqueceu por inteiro. E aí a gente pode olhar aqui pela câmera que ele foi de 90 graus até 115. Então ele dilatou 25 graus. A variação desse caninho foi 25 graus. Processo reversível. Então agora eu vou desligar o fogo e esse caninho tem que voltar. Então vou apagar o fogo aqui, vou dar uma pausadinha para apagar e vamos ver se esse caninho volta. Fogo desligado. Vamos ver esse caninho voltando. Galera, medidas feitas então. Vamos lá, vamos organizando. Comprimento inicial da barrinha, 360 milímetros. Medi com uma trena, você viu. A medida deve ser feita até a escala e não até o final da barra. A escala só mede a dilatação do que está atrás dela. Para frente, dilata a barra, mas a gente não mediu, entendeu? Por isso que a gente não pode pegar até o final. Variação de temperatura 75 graus. Esse pode ser o erro do experimento, né? Porque eu não medi, eu peguei pela temperatura do meu estúdio e a temperatura de ebulição. Uma variação de 75, aceitável. O ΔL eu vou fazer agora. Havia calibrado aquele arame, uma volta dele 8 milímetros e girou aqui 25 graus. Com isso, o ΔL vai ser 25 vezes 8 dividido por 360. Deu 0,55 milímetros. Lembra que eu falei para você que as barras dilatam em torno de 1 milésimo do tamanho dela? Tá aqui, ó, o tamanho dela. Isso daqui é 1,5 milésimos. Tá? Agora, vamos para a equação da dilatação. ΔL, L0, alfa, ΔT. ΔL 0,55. O L0, 360. O alfa eu vou achar. O ΔT, 75. Alfa igual. Vamos lá. Como a experiência, né, cara, dá tudo quebrado mesmo. 0,55 dividido por 360 dividido por 75. Tá dando aqui, cara, o alfa da barrinha 2,0 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Esse é o coeficiente de dilatação do cobre, calculado pelo nosso experimento. Vamos ver se a gente acha aqui. Eu tenho um livrinho, tenho aqui, ó. Cobre. Chumbo, alumínio, ouro, ferro, platina. Pô, só porque eu falei não tem cobre aqui. Não tem cobre aqui. Tá? Eu vou pausar, vou procurar na internet. Já volto aí. Ó, peguei aqui, galera, deu 1,7. 1,7 vezes 10 a menos 5. Deu um erro grande, tá? Nessa experiência. Deu um erro grande. Provavelmente o que aconteceu? Na hora do caninho girar a escalinha, ela escorregou um pouquinho. Pode ter acontecido dela escorregar. Quando isso acontece, dá o erro.
porque normalmente é 1/10 no máximo aqui, cara, que a gente consegue de erro. Mas foi legal, cara. 1.7 vezes 10 a menos 5, nós achamos 2 vezes 10 a menos 5. Então era só executar a experiência novamente, evitando esse escorregamento, provavelmente apertando um pouquinho mais a borracha. Aquela borracha, ela faz tempo que eu não executo a experiência, ela pode ter dado uma laceada. Mas você viu que legal? É assim que os caras descobrem a dilatação, o coeficiente de dilatação dos materiais. E aí você vai desenvolver materiais com alto coeficiente, materiais com baixo coeficiente. Tá aí, ó, dilatação linear.